Bem-vindos a mais um episódio do Aperta F5, o programa que te mantém atualizado. Eu sou a Micaele. E eu sou a Audrey. E no episódio de hoje, nós iremos falar sobre algo que todo mundo gosta. É um assunto que todos têm certo conhecimento, independente do gênero. Por isso, se aconchegue ou coloque seus fones, pega uma bebida ou saia para correr, porque nós vamos falar sobre cinema mudo e, consequentemente, sobre o cinema preto e branco também. Primórdios da história do cinema, os filmes não eram seguidos por uma sonoridade condizente com as imagens representadas na tela. A carência de tecnologia não impedia que nos locais de exibição das películas, teatros, óperas e feiras, as cenas cinematográficas fossem acompanhadas por compassos tocados no piano. As músicas variavam de acordo com o espaço no qual os filmes eram transmitidos. A escolha sonora dependia do ponto de vista do pianista sobre a obra que estava sendo exibida. Não se sabe exatamente quem deu origem à trajetória do cinema. Personagens geniais como Thomas Edison, no fim do século XIX, o francês Méliès e o inglês G.A. Smith, com suas primeiras tentativas, podem ser considerados os pioneiros nesse empreendimento, mas a história reservou aos irmãos Louis e Auguste Lumière a honra de ter lançado os alicerces dessa indústria do entretenimento. Os primeiros momentos da evolução do cinema foram conhecidos como período mudo entre os pesquisadores desse campo. Como os sons não podiam vir em auxílio do público, a compreensão dos filmes era realizada através da inserção de legendas, com o objetivo de tornar os acontecimentos mais claros para os que assistiam à película. Ao longo de 30 anos, o que se conhecia por cinema se resumiu a essa modalidade, e já se transmitia à plateia a magia que seria sua marca nos séculos posteriores, mesmo sem o apoio sonoro. Enquanto isso, vários ensaios se sucediam nessa área, na Europa e nos Estados Unidos. Apesar da ausência do som, as altas classes eram atraídas para esta esfera cultural. Renovações eram introduzidas na produção dos filmes. Todo o potencial dessa nova arte era explorado, mas a projeção cinematográfica criada pelos irmãos Lumière ainda não era utilizada em todas as suas inúmeras possibilidades. Essa descoberta já permitia ajustar som e imagem sincronicamente, mas os investimentos financeiros elevados que eram exigidos por essa tecnologia desestimularam os primeiros empreendedores cinematográficos. Eles preferiam aplicar seus recursos no trabalho de direção, na operação da câmera e na montagem das cenas. Na América, o cinema já revelava sua vocação para a diversão. Ao contrário da tendência mais elitista e conceitual da Europa, os primeiros filmes eram exibidos em feiras, com o objetivo de entreter a plateia. Em 1912, tem o fim o monopólio da Motion Picture Association, dando assim início à indústria cinematográfica de Hollywood. Os norte-americanos veem nascer um autor do gabarito de D.W. Griffith, e produções como Intolerance ou Birth of a Nation transformaram-se em clássicos do cinema mudo nos Estados Unidos. Emergem atores como Charlie Chaplin, Buster Keaton e Harold Lloyd, o genial trio de comediantes da era dos filmes mudos na América do Norte. Nem mesmo o advento do som apagou a história e esse período inesquecível da trajetória do cinema. E apesar de não ser muito comum
nós conhecermos pessoas que têm o hábito de ver filmes mudos, hoje nós separamos alguns que valem a pena e quem sabe para você que está nos ouvindo, diversificar um pouco seu repertório. A indicação é isso, a F5 é isso, né? Poder te ajudar a abrir um pouquinho a caixinha, né? E vamos começar então com tempos modernos. Um icônico vagabundo está empregado em uma fábrica onde as máquinas inevitável e completamente dominam e vários percalços o levam para a prisão. Entre suas passagens pela prisão, ele conhece e faz amizade com uma garota órfã. Ambos, juntos e separados, tentam lidar com as dificuldades da vida moderna, o vagabundo trabalhando como garçom e eventualmente um artista. Depois, nós seguimos para o filme O Gabinete do Dr. Caligari, um pequeno vilarejo da fronteira holandesa, e um misterioso hipnotizador. Dr. Caligari chega acompanhado do sonâmbulo Cesare, que, supostamente, estaria adormecido por 23 anos. À noite, Cesare perambula pela cidade, concretizando as previsões funestas do seu mestre, Dr. Caligari. O Homem que Ri é um filme que fala sobre um herdeiro de um ducado. Ian Fleming é sequestrado quando garoto e, por ordem do rei, ele fica com o rosto esculpido num perpétuo sorriso macabro. Quando cresce, acaba virando atração de circo como palhaço. E eu acho que, por enquanto, vamos ficar com essas 3 indicações, Audrey? O que você acha? Afinal, como a gente costuma fazer em todo episódio, a gente sempre abre o coração. Só que nesse em especial, eu acho que tá mais pra gente deixar uma pequena opinião, dizer aí o que a gente acha de filme mudo. Então, amiga, conta pra gente. Tem alguma indicação, algum filme aí mudo, preto e branco? Porque, teoricamente, essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Quando o cinema iniciou, ele não era colorido, ele não tinha, né, a parte mais enfeitada da coisa, a gente pode colocar assim. Então a gente não tinha cores, não tinha som. O que a gente tinha era preto e branco e as legendas. Então, se você tem alguma opinião a respeito, o que você acha? E se tem alguma indicação, conta aí pra gente. Bom, gosto muito, né, de cinema preto e branco. Gosto muito de filmes, na verdade. Gosto muito de filmes preto e branco. É uma coisa que eu acho muito diferente, né? Sai da nossa zona de conforto, assim. Sai do que a gente já nasceu nesse cinema colorido, tudo muito enfeitado, como você falou. E eu gosto de ir por esse caminho, assim, descobrir coisas diferentes, fora da minha zona de conforto, digamos assim. E tem um filme que eu sou completamente apaixonada, que é de uma atriz que eu gosto muito, muito, que é a Audrey Hepburn. Eu gosto muito dos filmes dela. E a maioria das pessoas conhece o trabalho dela através de Bonequinha de Luxo, mas tem um outro filme que eu gosto muito dela que chama Sabrina. E assim, ele é preto e branco e ele é incrível, gente. Ai, maravilhosa. Ela foi uma atriz excelente. Tem também uma importância muito grande pro mundo da moda. Então, e fora que o nome dela, que é super parecido com o meu, então eu sou completamente apaixonada por ela. E esse filme, Sabrina, fala de uma garota super inocente, né, que mora com o pai. E o pai trabalha para uma família que tem uma condição financeira muito boa. E ela acaba se apaixonando por um dos filhos, só que ele é muito festeiro, ele, né, é bem mulherengo, gosta de todas as meninas. E ela é muito inocente, então o pai, para que ela não caia assim, nas graças desse rapaz, dá uns conselhos para ela. E aí o irmão dele, o irmão mais velho, também aconselha que ela não se iluda, né, com ele. E aí ela deixa a casa dessa família e vai para Paris e faz uns cursos em Paris, é muito legal, e tem umas cenas desse curso que ela faz, um curso de culinária. E ela depois volta diferente, vê um tempo em Paris, e ele também não dava muita bola para ela, só que quando ela volta, ele também fica apaixonado por ela, e ela também já está apaixonada por ele. É muito legal você ver a trajetória dessa atriz e como a história vai se desenrolando. E tem algumas falas, né? Tem música também. Os filmes antigamente gostavam muito de trabalhar com música. Não que hoje não goste, que é uma pegada assim, meio diferente. Mas esse filme é a minha indicação. Então, se você quiser conhecer um pouco do trabalho da Audrey Hepburn, fora Bonequinha de Luxo, tem esse filme Sabrina e ele é um dos meus preferidos. É incrível, vale muito a pena. Mas você, Nica?
Conhece algum filme, alguma indicação pra você dar pra gente? Conta aí. Sobre filmes preto e branco e mudo, eu confesso que eu não tenho muita propriedade pra falar. Eu assisti pouquíssimos na minha vida. Acho que a gente citou Tempos Modernos aqui e é um clássico, porque, né, ao longo da nossa trajetória aí na acadêmica, no ensino médio, ou em alguns casos nas faculdades, a gente ouve falar sobre Charlie Chaplin. Esse é um dos filmes mais famosos que ele tem. Mas um filme em preto e branco, né? Porque ambos caminham juntos aí, a gente não tinha tecnologia para colorir esses filmes quando o cinema nasceu. Então eles eram em preto e branco e não acompanhavam o som também. Mas a gente falou muito sobre o mudo, que era, né, os clássicos Charlie Chaplin, os outros nomes citados aqui. Eu me lembro de um filme preto e branco, que eu assisti na faculdade, que o nome era A Montanha dos Sete Abutres. Ele falava sobre um jornalista que pulava de emprego em emprego, e depois ele acabou chegando num jornal do México, onde ele tem que descobrir algo novo, ele tem que fazer o negócio render lá. E aí um cara fica preso numa montanha, preso num acidente de trabalho, e aí as pessoas tornam isso um circo e viram toda uma trajetória pelas decisões tomadas por esse jornalista, né? O nome dele era Tatum. E as decisões dele fazem com que um acidente de trabalho, ou um homem correndo risco, acabe se tornando uma atração de circo, e aí ele começa a ganhar dinheiro com isso. A gente assistiu pra faculdade, mas é um filme interessante, é de se pensar aí se de repente você tá nessa pandemia querendo ampliar seu repertório. Eu acho bem bacana você assistir. O nome do filme, de novo, é A Montanha dos Sete Abutres. Eu acho que não deve ser difícil de achar aí, de repente, em algum streaming, sei lá, site. Fica aí a critério. Eu acho que é isso, né, Audrey? São essas indicações, como sempre. Não dá pra terminar um episódio da F5 sem alguma indicação. Acho que boa parte de nós não está acostumado com filmes assim, em preto e branco, porque em cinema mudo, porque a gente nasceu na era onde tudo é colorido, com som e milhões de possibilidades. Mas é sempre bom relembrar onde tudo começou, não acha? Claro, afinal, a F5 é isso: indicação, informação e umas coisinhas a mais. E mais uma vez, muito obrigada a vocês que nos acompanham sempre por aqui, nos seguem nas redes sociais e estão sempre presentes nas plataformas digitais. Um grande abraço e nos vemos na próxima. E bom, você já sabe, né? Para se manter atualizado, aperta o F5.